Boa noite a todos, para mais um estudo da nossa querida Casa de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos estudar o capítulo 90, que o nosso irmão Flávio vai fazer a leitura e o estudo. Então, como de costume, quem faz o estudo também faz a prece de abertura. Então, convido o Flávio a fazer a nossa prece de abertura. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade que nos concede, junto com a permissão de Deus e dos espíritos amigos que aqui se encontram, para mais uma noite de estudo, mais uma quinta-feira de estudo, dando a nós e a todos os desencarnados que estão conosco nesse estudo, maior aprendizado, resignação, aceitação e conhecimento. Graças a Deus, graças a Jesus. Nossa Senhora. Bom, o tema é o fracasso de Pedro. Fracasso de Pedro? É. Você está em qual capítulo? Eu estou no 89. 89? Foi o que você me passou. Desculpa, eu é que falei errado. Eu falei o 90. Não, tá certo. 89. É que eu acho que 89 não foi da semana passada, não? Agora eu fiquei na dúvida. Eu não participei na semana passada. Você me deu isso aí. Bem, mas vamos lá. Vamos. Tá sem áudio, Ana. Mesmo que repita, nunca é demais o Evangelho. Qualquer página sempre acrescenta, né? Semana passada foi 88 mesmo, Cláudio? Ana Cláudia? Foi. Ah, então tá tudo certo, Flávio. Então tá Estou fazendo certo. confusão. Vamos lá, vou compartilhar aqui. Mas mesmo que repetisse, a gente sempre lucra. Com certeza. É, sim. Sempre lucra. O fracasso de Pedro. E Pedro seguiu, de longe, até ao pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Eu não vou comentar esse parágrafo, não, porque esse parágrafo, praticamente, ele se repete no parágrafo 5º, quando eu fizer a divisão aqui, que, na verdade, nem é parágrafo 5º, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7º, no 7º parágrafo. Então, eu vou direto nele, que aí a gente tem mais conteúdo para conversar. Eu vou até cristianismo, Vitor. Tá bom. Primeiro e segundo parágrafo. Pode ir lá. Tá vendo? Vai. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. O que ele quer dizer aqui? Isso aqui até a própria psicologia, né, que está aí a Doroteia para poder até enaltecer. Existe uma frase que a gente diz, né, que a gente aprende muito com as derrotas, com os fracassos, né, ou pelo menos nós deveríamos aprender, né, porque com no a fracasso, dor, né? E com a a dor, fracasso, né? A dor. Porque demonstra realmente as nossas falhas, né, as nossas de repente, possíveis causadoras desses problemas. Então, a negação de Pedro constitui sempre um interesse na comunidade do cristianismo, porque Pedro conviveu com Jesus por algum tempo, né? Como Judas também, né? Eles estiveram muito próximos de Jesus, né? Então, ele teve um aprendizado, ou deveria ter assim, né? Um aprendizado muito além de nós, por exemplo, né? A não ser que nós estivéssemos lá, e acho que também nós estivemos lá, né? Mas não tão perto de Jesus, né? Eles eram os apóstolos de Jesus, estavam muito em contato com Jesus, o tempo todo com Jesus. Então, isso causa ainda, devido ao comportamento de Pedro, principalmente na negação a Jesus, as 3 vezes que negou a Jesus, é uma condição de discussão, né? Por que ele fez isso? Já que ele estava com Jesus,
Jesus mostrava todo o lado certo, a verdade, né? O caminho certo, né? E por que ele negou? E a gente vai ver lá na frente que Pedro era mais um ser humano como outro qualquer, né? Que ainda não estava preparado para seguir Jesus. Ele convivia com Jesus, mas ele, como outros apóstolos, né, não absorvia ainda, devido à condição de evolução deles, a condição de absorver o que Jesus colocava para ele. Isso é notório. Até hoje, se passaram 2020 anos, né, vamos botar arredondando, pelo calendário cristão, e a gente até agora não consegue absorver, né, o que Jesus nos passou e nos está passando. E já se passaram esse tempo todo. Imagina 2020 anos para trás, né? Porque hoje a gente já tem uma condição de entendimento melhor, mesmo assim, a gente conhece Jesus, mas a gente não segue, né? Isso aí é tanto. E o fracasso, como ele coloca aqui, é uma condição que Deus nos coloca, né, pela nossa ineficiência, né, de entendermos as coisas, aí há sempre o fracasso, a derrota, para nós, pelo menos, procurarmos absorver isso de uma maneira equilibrada, né, porque, às vezes, a derrota, né, o fracasso desequilibra muito a pessoa e faz com que ela tome atitudes e pensamentos errôneos, mas que nós vivêssemos tipo um aprendizado, que nós pudéssemos crescer com isso, porque é ali que a gente vai ver quais são os nossos defeitos, quais são as nossas virtudes, e para que nós não venhamos a repetir isso. Teimosos como somos, né? Isso aí, a gente, egoísta também, é orgulhosa, a gente sempre repete. Por isso que a gente está sempre fracassando. Algum comentário a mais? Eu queria só fazer um comentário. Quando você falou da evolução do Cristo, que a gente está muito longe de atingir, eu pensei numa coisa. Mesmo as pessoas espiritualizadas, bastante espiritualizadas, não estou falando que é o Francisco de Assis, não é isso. As pessoas mais espiritualizadas, elas ainda procuram a alegria delas em coisas espirituais ligadas à matéria. Por exemplo, superei tal coisa, mas aí ligado à matéria. Nós ainda estamos muito na matéria, mas melhores. Mas ainda até as vitórias espirituais são condicionadas à matéria. Consegui não brigar com meu marido hoje. Consegui não infernizar meu casamento. Essas coisas assim, entendeu? A gente ainda tem muita estrada para andar, até brincadeira. E é uma maravilha alguém que consegue um casamento bem sintonizado. Já é uma... mas é uma coisa também bem material, né? Consegui, o meu casamento ficou em ordem, essas coisas, né? Era só um raciocínio meu. O fracasso ele faz parte do processo de aprendizagem, né? Desde que a gente nasce, criança ali, que leva o tombo, se machuca e não repete, né? Não faz de novo. Geralmente, os momentos de fracasso é que nos levam mais à reflexão. A gente fica ali, tem aquela oportunidade de refletir, de compreender aonde eu errei, de fazer um raciocínio. Porque geralmente, quando a gente está por cima da carne seca, né? Que a gente está materialmente falando, vencendo, a gente, na verdade, entra numa euforia, numa alegria, onde a gente nem para raciocinar e para pensar. E na verdade, na dor, no fracasso e no erro é que a gente tem uma oportunidade maior de refletir e de melhorar. Essa que é a verdade. Muitas vezes, nos momentos de vitória e de alegria, acaba sendo uma oportunidade maior de queda, né? Porque aí a gente leva essa vitória para o orgulho, para a vaidade, e em vez de realmente agradecer, de perceber que aquela vitória, na verdade, ela veio não porque a gente merece, não porque a gente é bonzão, e sim porque, de alguma forma, a espiritualidade está nos testando, está fazendo ali, está te dando uma oportunidade de um ganho, de um bem maior, mas como, na verdade, como uma aprovação, como um teste, como algo que, né, o que você vai fazer, né? Qual é o uso que você vai fazer desse ganho, dessa vitória? Mas muitas vezes não, muitas vezes a gente acaba levando para o lado do orgulho, da vaidade. Eu mereci, eu ganhei, eu posso fazer o que eu quiser.
E o fracasso é o que geralmente nos coloca na nossa posição verdadeira, de ser humilde, de refletir, de compreender e de aceitação, né? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos em frente. Eu vou parar na invigilância. Vamos lá. Vamos lá. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil, nesse particular, é o exame de sua invigilância. Então, aqui ele coloca, né? Primeiro que fatalidade não existe, né? Esse negócio de dizer assim, porque tinha que acontecer. Não, não tinha que acontecer antes. Isso aí, a doutrina coloca bem claro isso aí, que não é bem assim ao pé da letra que tinha que acontecer, né? Pode ter acontecido por N fatores, até mesmo você ter procurado. Mas você vir com já predestinado, né, no plano espiritual, né, para dizer que vai ter que acontecer isso, aquilo, outro, aí a gente pergunta, onde é que está o livre-arbítrio, então? Se vai ter que acontecer, não tem livre-arbítrio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao levar o pé da letra a condição de o acaso, fatalidade, tinha que ser, porque isso aí existe muita controvérsia dentro da própria literatura, né? Dentro das palestras espíritas sobre isso. Exato. E parece que o livro dos Espíritos fala sobre isso e diz que a fatalidade é raríssima. É o livre-arbítrio que influi. Pois é. E aqui ele coloca aqui, porque na verdade, as coisas, né, desse parágrafo aqui que ele coloca, né, porque se negaria Simão a cooperar com o Senhor em questão difícil, é porque a gente vai crescendo, né? Melhor, a gente vai crescendo e as coisas vão crescendo dentro da gente e a gente não vai se policiando, a gente não vai tomando conta desse crescimento. Às vezes, ou na maioria das vezes, devido sempre, né, a condição evolutiva nossa, a condição evolutiva do planeta, né, onde o mal predomina, né, onde as condições são muito adversas devido essa diversidade, nós mesmos plantamos, olha, agora nós estamos colhendo, né, na maioria das vezes, né? Muitas das vezes são testes, são provas, né? O que faz? As coisas vão crescendo dentro da gente e a gente não percebe. Vai crescendo o egoísmo, né? Vai crescendo o orgulho, eles já estão ali, eu estou dizendo que eles vão crescendo. A impaciência. Então, você vai adquirindo uma condição de vício, de comportamentos a qual você deveria começar a eliminar, já que você tem um conhecimento, um estudo espiritual, você vai deixando isso te comover, te absorvendo, vai deixando isso tomando aos poucos mais ainda, ou seja, aumentando mais ainda a condição desse vício, desse comportamento errado. Então, o que acontece? Isso aí é como ele fala no final, é pura invigilância nova. A nossa invigilância, a gente sabe que é proveniente de vários fatores, vários, né? A gente já sabe que os dois maiores fatores são o egoísmo e o orgulho. Mas nós também somos muito invigilantes, né? A gente não presta atenção nas coisas. Existe muitos, a gente vai ver nos parágrafos mais lá na frente, a gente tem muitos catuques, vamos botar assim, muitos chamados, muitas condições que os espíritos que Jesus e Deus colocam para a gente, né? Para a gente se situar, para a gente tomar cuidado, para a gente perceber que o caminho não é esse. E a gente não presta atenção nisso, devido a essa invigilância. Por N motivo, com o modismo, né? Por olhar só a parte material da coisa. Então, a gente vai prestando atenção mais no que é fora espiritual, como a Doroteia falou anteriormente. As coisas que não são do espírito, né? As coisas que são do corpo, da matéria. E isso vai fazendo com que a gente vai criando barreiras nossas mesmo, barreira para a gente mesmo, que mais tarde vai ter um duelo muito grande, né? Quando teve até o capítulo do duelo, o maior duelo que nós temos é o duelo de nós mesmos, né? Conosco,
Não é o duelo lá fora, é o duelo nosso. A gente não consegue se livrar, vencer das nossas próprias mazelas, entendeu? Então, esse é o maior duelo que nós temos. Mas devido tudo a quê? A nossa invigilância, aqueles vícios que são colocados pela literatura, que é o egoísmo, o orgulho, né? A hipocrisia, a mentira, e por aí afora, porque nós somos causadores dessas mesmas situações. Nós alimentamos isso tudo. Esse é o problema, nós alimentamos por N fatores, mas esse alimento, mais tarde, vai causar problema para a gente, como qualquer alimento, né? Até material. Se você usar ele de uma maneira errada, vai te causar um desequilíbrio orgânico e vai te dar problema de saúde. Então, esse alimento espiritual que a gente não consegue perceber, entender, entendeu? Inclusive, é muito comum, dentro da casa espírita, né? Todo mundo trabalha. Ô, Selminha, perguntando onde é que você estava. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. É muito comum na casa espírita, por exemplo, se vocês estão trabalhando com um determinado tema, alguém começar a sentir e achar na cabeça que ela está evoluindo mais depressa do que o outro, a comparação. Isso aí é a coisa da matéria. É a falta de fraternidade, a falta de... E é o egoísmo, né? Eu só estou vendo o meu eu. Eu estou mais adiantado do que você. Não está adiantado nada, mas na cabeça da pessoa está. Só até ela achar que estava adiantada, ela já está mostrando que ela não está, né? Olha, não é fácil não, gente. Pauleira para a gente caminhar, é complicado. Mas estamos aí. A gente não desiste porque Deus não desiste da gente. Então, a gente não pode desistir também. Mesmo que repita as besteiras, está lá, né? Olha... Na verdade, nesse momento derradeiro aí do Cristo, né? Ele acabou servindo ali como tipo uma prova final para os discípulos, né? Porque eles, na verdade, imagina como é que eles já deviam se sentir, como a Doroteia falou, os maravilhosos, né? Por serem os escolhidos do Cristo. Então, ali meio já ferrou tudo. Ali já meio que foi a prova final para quebrar esse orgulho, essa vaidade deles, né? Mostrar, né? Viu como é que vocês, na verdade, ainda não estão com nada? Porque na hora do vamos ver, todo mundo estava invigilante e correu, correu cada um para um lado, Judas traiu, então, tipo assim, foi aquela prova final, né? Para que eles realmente percebessem que não era nada daquilo, que eles estavam entendendo errado, que eles não estavam entendendo bem. Alguém não viu também e pronto, né? Como você falou, Doroteia, a gente às vezes já se acha lindo, maravilhoso só porque está indo no centro. Imagina se fosse escolhido como discípulo do Cristo, né? Nossa Senhora! Pois é, complicado. Ai. Mais alguém? Então, vamos compartilhar. Vou no desatento. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações, em razão de continuarem desatentos. É o que a gente vem falando aqui, né? E aqui ele coloca de uma maneira bem clara, né? Nós somos muito desatentos. Mas será que nós somos desatentos por quê? Porque a gente não tem conhecimento, porque a gente não quer ter conhecimento, porque realmente não interessa a gente ser atento, entendeu? Então, é muito complicado, né, para a gente, né? Só que isso tem consequências, né? As consequências seriam dores, né? Provações, expiações, por causa dessa desatenção. Por exemplo, Pedro, quantas vezes Pedro recebeu o aviso de Jesus? Ele conviveu com ele mais ou menos 3 anos. Quantos avisos Jesus não disse a Pedro? Quantos avisos Jesus não disse a Judas? Se eles conviveram juntos. Eles conviveram com Cristo. Eles não conviveram com Flávio, com Cristo. Cristo planetário, um dos Cristos planetários.
Olha a evolução desse espírito, né? No caso chamado Jesus, a qual nós conhecemos. Então, eles conviveram com isso e eles não conseguiram. Tanto é que Jesus foi complicado, né? Ele não conseguiu ser unanimidade, né? Até hoje, o ser humano não é unanimidade, até hoje ele não é unanimidade, né? Então, se lá em 2022 atrás ele não foi unanimidade, imagina agora, né? Já deveria estar melhor, mas ele ainda continua a não ser unanimidade, né? Por N fatores, né? Isso aí não é o caso. Mas eles lá, é a mesma coisa você estudar, ter um professor particular e você se esforçar. A tendência é você assimilar a matéria e passar de ano. A tendência, né? Porque você está particular e você está também estudando, fazendo por ano. Agora, o que adianta você ter um professor particular se você não presta atenção no que ele fala? Não presta atenção na aula dele, uma aula de reforço. É o que aquele estava colocando. Vários chamados, não só de Jesus, mas da espiritualidade amiga, de Deus, né? Fizeram chamados para todos eles. E ele coloca aqui no final, no segundo parágrafo, e bota aqui, ó, grande número de discípulos, que somos nós, modernos, modernos somos nós, né? Participam das mesmas negações. E a gente ainda continua, né, a negar muita coisa de Jesus. A gente não nega diretamente. A gente nega indiretamente, quando a gente não faz, quando a gente não o segue, por N motivos. Tá? Não estou dizendo aqui que a gente está negando porque a gente não tem conhecimento, porque nós somos cabeça teimosos, porque não acredita, né? Disso não. É porque a gente é teimoso. Tá? Mas não é que a gente não acredite, porque isso, se nós não acreditássemos, nós não estaríamos estudando aqui. A doutrina espírita não estaria mostrando realmente a verdade, né? Então, não é que nós não entendemos. Entendemos, sim. É que nós somos teimosos. E a gente continua a receber chamados, mais chamados, e a gente não consegue absorver esse chamado. E lá, no caso deles, apesar da condição evolutiva deles, eles estavam com o maior mestre que a Terra, que o planeta conheceu, que foi Jesus. E eles não conseguiram absorver. Mesmo assim, tudo bem, eles não conseguiram porque é a condição de evolução de cada um, né? Aos poucos as coisas vão sendo absorvidas. Não é porque Jesus estava ali que iria fazer, entre aspas, tá? A cabeça de todo mundo e a partir de agora eu vou seguir Jesus. Conhecer Jesus e estar com Jesus é uma coisa, seguir Jesus é outra. Então, é muito complicado. Então, ele coloca aqui, nós hoje ainda, 2022 anos se passaram, e ele coloca aqui, hoje modernos, né, discípulos modernos, e ainda não consegue absorver esses chamados, esses catuques, né, vamos botar assim, essas condições de mostrar realmente o que nós devemos fazer. Por N motivos, logo, principalmente para a nossa condição de evolução. Isso não tem jeito. Flávio, quando você fala que nós ainda não conseguimos, né, absorver, muitas das vezes nós nem tentamos, né, na realidade, porque a gente, além da teimosia, né, a gente ainda acha que a gente ainda pode esperar e a gente nem tenta. Bom, daqui a pouco, né, quando eu for mais velho, então a gente nem tenta, muitas das vezes a gente nem tenta, né, conseguir caminhar com Cristo, né? Porque a gente está sempre esperando, a gente quer o imediatismo, mas quer também ficar ali naquela, como é que fala, naquela coisinha assim, só no banho-maria, né? Só fingindo ser, né? Mas na realidade a ação mesmo, né? O agir que falta para a gente, movimento de ação, né? Que a gente falta para a gente pelo menos tentar, para ver se a gente consegue, porque se não tentar não consegue nunca. Os apóstolos, eles meio que falharam nesse momento, mas olha que a gente está falando de um momento de martírio, né? de risco de morte.
Esse eu não tenho dúvida que se eu tivesse que passar hoje, mesmo com todo o conhecimento que eu tenho da doutrina espírita, de um risco de morte, eu não tenho dúvida que eu negaria Jesus, mas eu não tenho dúvida disso. Eu negaria certamente. Eu não ia ter coragem de ir para a cruz. Só que isso falando de morte, né, de uma coisa realmente grave. Agora, o pior não é isso. O pior é que por muito menos a gente vive negando Jesus. Muitas vezes para não passar uma gozação num grupo de amigos, você se cala diante de certas situações ou até finge que concorda com o que certas pessoas estão falando, só para não sofrer uma censura, uma crítica, muitas vezes por causa de uma oportunidade de trabalho, de negócios, você também se cala, se omite para não perder aquela situação. Então, tipo, por muito menos a gente já nega Jesus, né? Que dirá por uma situação dessa de realmente de morte, de dor. Essa eu não tenho dúvida. Eu negava Jesus assim, certamente. Não tenho força e fé para enfrentar uma cruz. Pode ser que daqui a muitas encarnações eu consiga, né? Mas é complicado. Então, para você ver, né? A gente ainda está distante, né? O quanto a gente realmente tem que caminhar. O próprio mergulho na dor é uma coisa pesada, né? Pesada. Pesada por causa exatamente do nosso atraso, né? Quando se dizer-se cristão significa algo, é porque a gente aqui no Brasil a gente nem sofre tanto isso, né? Então, na verdade, aqui eu diria até que de certa forma é positivo no Brasil você se dizer cristão. Você dificilmente perde oportunidades ou tem problemas por se dizer cristão. A gente tem até esse benefício, né? Nessa encarnação, por algum motivo, a gente mereceu nascer nesse país onde isso nem é um problema tão grande assim. Só que muitas vezes é um problema você realmente praticar o cristianismo, né? Você realmente ter a posição Aí é que firme, né? Firme nas atitudes e nas decisões. E aí, como eu falei, muitas vezes a gente se omite, se cala, só para não passar vergonha, para não ser criticado, para não ser excluído. Então, é o que eu falo, a gente tem muito ainda que evoluir, né? E nessas horas, quando a gente para refletir, né? Aí a gente se coloca ali no lugar dos apóstolos. Poxa, não vou falar pelos outros, mas eu vou falar por mim. Eu não tenho dúvida que eu ia fazer provavelmente Mas pior que o Pedro, né? Eu provavelmente não ia ter coragem de seguir nem de longe. Mas eu ia para bem longe mesmo, para não ter o menor risco de um centurião me crucificar. agora, eu outro dia estava pensando numa coisa. Eu vou falar e depois vou dizer tchau, depois vocês expliquem para a Selminha, tá? Por que eu não posso ficar hoje. Eu pensei no seguinte, a gente, quando houver esse mundo de regeneração, eu não houver tanta maldade em torno da gente, que tem muita maldade, né? Coisas assim escabrosas que acontecem perto de nós, em torno de nós, na nossa cidade, enfim. E eu acho que quando não houver mais tanto isso, e a gente puder experimentar mais o amor, a união, isso vai nos fortalecer mais também. Porque a felicidade que você experimenta quando você faz o bem é muito grande. Quando você faz o bem junto com outras pessoas, é muito grande. É uma felicidade rara de você sentir. Eu acho que isso pode ser uma das molas que vai nos impulsionar mais rapidamente a evoluir. Eu acho que precisa mesmo esse mundo novo, onde todo mundo tem defeitos, mas todo mundo está ali ansioso para só fazer o bem, para compreender o outro, não ficar criando caso com o outro. Eu acho que isso vai ser uma força muito grande, porque isso traz uma felicidade muito grande. Eu participei já de vários trabalhos voluntários e havia momentos em que, em certos trabalhos voluntários, a emoção era tão grande com
a fraternidade, que você sente uma coisa muito boa dentro do seu coração e parece que nada mais é tão importante quanto aquilo que você está sentindo. E a gente vai começar a entrar também em outro ritmo, porque as maldades que a gente não faz mais, né, elas assustam, elas constrangem. Então, você fica com aquela sensação de que para você ser feliz, você tem que passar dores horrorosas, e acho que não é bem por aí. Mas você tem que também vivenciar esse amor de todo mundo junto. Isso é uma impressão minha, não é uma certeza. Gente, a minha cliente já está me chamando. Desculpem, eu tenho uma paciente hoje que eu não posso deixar de atender. Um abraço em todos e eu vou, então, atendê-la. Vocês ouviram a musiquinha, já ela me chamando. Um abraço em todos. Muito obrigada por tudo. Deixa eu, então, me despedir. Até logo. Isso aí. Tchau, Dorogo. Podem continuar e eu vou embora. Podem continuar. Bom atendimento. Obrigada. Alguém mais quer comentar, acrescentar alguma coisa? Então, vamos seguir em frente aqui. Vou compartilhar a tela. Eu vou até ver por fim. Aí, esse parágrafo, que é o 7º, né? Ele é vinculado ao primeiro lá na introdução. Informa o Evangelho que, naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguiu o mestre, entre aspas, de longe. Ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados deste para ver o fim. Isso é o início também do parágrafo lá. Aqui é interessante, olha lá. Informa o Evangelho, né, que naquela hora de Supremo, Simão Pedro seguiu o mestre de longe. Ou seja, ele estava ali, mas estava longe. O coração dele estava longe, a mente dele estava longe. Ele, espiritualmente, estava longe. Ele só estava perto materialmente. Entendeu? Então, o que acontece? Ele não vivia de uma maneira espiritual com Jesus. Ele não ainda tinha condição de viver de uma maneira espiritual com Jesus. Né? Ele ainda, como nós, né, ainda tinha aquele interesse grande do mundo, interesse das coisas do mundo, a interesse das coisas materiais, né, em detrimento da espiritual. É como ele vivesse ali junto com o poder, né, que são os sumos sacerdotes, né, aquelas coisas todinhas. Ele até admirava algumas coisas, eu estava lendo a respeito, né? Ele não enaltecia, mas ele admirava aquele poder, aquela situação, aquela maneira de como eles governavam, né? Poderiam nem concordar, né? Porque quando estava com Jesus, eles não concordavam, porque realmente Jesus mostrava o lado ruim do poder, né? Mostrava a verdade para ele. Mas ele tinha uma admiração por isso aí. Então, ele conseguia ainda, como nós, agradar a Deus e a Mamon. Foi até uma palestra, né, que foi feita no grupo de estudo da tarde, né, por ela. Deus e a Mamon. Ele não consegue identificar ainda se ele vai agradar a Deus, que é o lado, o mundo espiritual, ou a Mamon, que é o mundo material. E ele estava com Jesus, mas como o Vitor falou, se o Vitor estivesse lá, dificilmente ele não negaria Jesus. Por quê? Porque é uma escolha. Você nega Jesus ou você, né, não nega Jesus. Se você não negar, teoricamente, você vai para a cruz. Se você nega, teoricamente, você está salvo na matéria, né? No planeta, na vida terrena. Isso vai ter suas consequências, que vai depender da verdade, da tua intenção, de N motivo. Então, o que acontece? Ele ainda vivia o espírito do mundo material. Mas quando a gente está conversando aqui, não é pelo fato de ele estar com Jesus, né, que ele iria estar num patamar de evolução acima de qualquer
sei lá, uns valores muito altos. Não, ele era o Simão Pedro, era o João Batista, era Judas, entendeu? E assim vai os outros apóstolos, os seres humanos como nós. Não é pelo fato de ele estar lá com Jesus que ele ia falar assim, não, a partir de agora eu vou mudar, eu sou outra pessoa, eu sou fulano de tal. Não é assim. Essa absorção, esse crescimento espiritual não se dá de um dia para o outro, não dá saltos, porque ele tem que... Não é que ele vai chegar no nível de Jesus, pelo amor de Deus. Eu estou falando em seguir Jesus. Ele vai começar a seguir Jesus, como outros apóstolos começaram e divulgaram a Boa Nova. Mas isso decorre de uma elevação e de uma espiritualização muito maior, decorrente do quê? Das eliminações dos vícios, do egoísmo, do orgulho, né? Por aí afora, né? Que a gente tem bastante. O Helder fez uma palestra aí no grupo de estudo, um áudio, que ele leu num livro espírita, que um espírito demorou em torno de 800 anos para eliminar o egoísmo. 800 anos, se nós colocarmos no calendário cristão da Terra aqui, né, o que nós conhecemos, o ano espiritual é um pouco diferente, né? Eu não sei como é que é, eu só sei que conheço o calendário aqui nosso, né, do dia a dia, aqui, 24 horas, é tempo pra caramba para eliminar um vício. E os outros? Né? É como a gente fala assim, respeitando as outras correntes religiosas. Eu sou bonzinho, vou para o céu. Eu sou malzinho, vou para o inferno. Mas, olha só, o que é ser bonzinho? Eu vou para o céu ainda egoísta, orgulhoso, hipócrita, mentiroso, falso? Isso aí eu não consegui eliminar. Então, eu vou para o céu assim? Não. Então, você ainda continua a ter isso. Então, tu vai para o inferno. Pô, mas, caraca, eu não tenho nenhuma chance, se eu eliminar essas coisas todas aí, eu não tenho nenhuma chance de através da minha remissão, não tenho como melhorar isso? Não. Tu é ruim, tu vai para o inferno, tu é bonzinho, vai para... Mas o que é ser bonzinho? Ser bonzinho é o quê? É dar bom dia para todo mundo? É dar comida? É dar roupa? E o bonzinho para dentro de... Aquilo que eu falei anteriormente no parágrafo, e o duelo? E o nosso duelo do dia a dia? Para nós eliminar essas mazelas todinha que nós temos de N encarnações. Né? Já está vindo lá de trás. Então, como é que é esse tipo de conceito de ser bonzinho, de ser malzinho, nas correntes cristãs, né? De outras correntes religiosas, que a gente respeita, mas a gente não concorda. Porque eu vou ser bonzinho, eu vou para o céu, mas eu vou continuar com esses defeitos todos que eu tenho. Então, o que adianta eu ser bonzinho aqui? Não é? A pessoa, ainda tem aqueles que fazem, aceita Jesus no seu último suspiro, aceita de coração, mas se não der tempo de ter o último suspiro? Então, tem gente aí que morre com mortes abruptas, repentinas,